Pois é, meus amigos, mais uma vez o presidente Bolsonaro deixou o sistema em completo desespero. Falou de algo que ele já tinha falado anteriormente em outras ocasiões, mas ninguém deu muita atenção, né? A velha mídia, que deveria fazer o seu trabalho jornalístico, se calou, se omitiu, não quis ir atrás, não quis saber. Claro, porque era algo que realmente ia trazer a verdade, ia expor a verdade, ia expor o sistema, ia expor o que aconteceu em 2022. Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim, até agora eu não entendo o que aconteceu lá. Como é que alguém que não podia andar nas ruas, que não pode até hoje, que não enchia um quarteirão, que só participava de eventos fechados com militância paga, muitas vezes estando ali com ônibus fretados e tudo mais, e mesmo assim não enchia os locais, né, onde se encontravam ali. Como é que alguém assim teve 60 milhões de votos? Né? São os 60 milhões de fantasmas que ninguém vê, ninguém sabe onde estão, mas que apareceram lá nas caixas mágicas, né? Então, o que o presidente Bolsonaro trouxe novamente nessa entrevista que ele deu no seu retorno de férias, por assim dizer, né? Deixou muita gente intrigado, mas não foi a primeira vez. E isso, meus amigos, realmente pode mudar tudo, né? Ele falou aí de um inquérito que foi aberto em 2018, logo após as eleições presidenciais, quando o presidente Bolsonaro saiu vitorioso. Bom, aquilo foi um susto para o sistema, ninguém esperava aquilo, né? Que o presidente Bolsonaro fosse eleito. Mas ele chamou a atenção para alguns pontos interessantes que eu anotei aqui para vocês. O primeiro deles foi o seguinte: quando o Bolsonaro foi eleito, ninguém questionou o resultado. Me refiro a partidos políticos, né? Eles tinham tanta certeza que iam ganhar, como é que assim que Bolsonaro ganhou, ninguém questionou? Pois bem. Só que um passarinho foi lá no TSE, onde a ministra Rosa Weber era presidente, e deixou um papelzinho lá, né? Um papelzinho escrito algumas coisas, talvez ali uma denúncia de que, olha, houve a palavrinha com F nas eleições presidenciais. Bom, se houve a palavrinha com F nas eleições presidenciais, quem foi que F as eleições? Ora, só pode ter sido o lado vencedor. Então, em tese, só pode ter sido Bolsonaro. Pois bem, a ministra Rosa Weber determinou imediatamente que fosse aberto um inquérito na Polícia Federal para apurar o que aconteceu nas eleições, para apurar aí essas denúncias feitas por esse passarinho verde. Pois bem, esse inquérito foi tocado com grande celeridade, né, recorde, e eles preliminarmente descobriram que pode ter havido a palavrinha com F sim. Só que essa palavrinha com F foi feita contra o presidente Bolsonaro. Lembram que o presidente, numa live, ele deixou escapar que, olha, eu só fui eleito em 2018 porque tive muito voto. Porque a matemática era dar uma porcentagem para o outro lado, porque eu não ia conseguir passar mesmo assim. Ele falou algo nesse sentido, não com essas palavras exatamente, né? Mas aí o sistema não contava que Bolsonaro ia ter tanto voto, e a grande surpresa foi essa: ele foi eleito mesmo assim, mesmo tendo a palavrinha com F. Então, em tese, depois que esse passarinho verde foi lá no TSE deixar a denúncia para a ministra Rosa Weber, foi instaurado esse inquérito em 2018 para apurar se houve F mesmo. Parece que foi descoberto que houve a palavrinha com F, só que essa F foi contra Bolsonaro, ou seja, foi feita pelo outro lado. E aí, enterraram esse inquérito, ninguém falou mais nisso. E é o que o presidente Bolsonaro mencionou. Ora, se vocês conhecerem o teor desse inquérito, vocês vão descobrir justamente o que aconteceu em 2022. Será? É por isso que eu digo, se isso vier à tona, muita coisa vai mudar no Brasil. A gente não vai precisar nem de ajuda lá do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Não, a gente vai precisar sim. Muita coisa precisa mudar e precisa mudar para ontem, né? Então, com a ajuda dele, vai ser ainda mais rápido. Mas eu me pergunto aqui, meus amigos, o seguinte: a quem interessa deixar esse inquérito em sigilo? A gente não é a favor de transparência? O PT, o desgoverno, o sistema, né? Os iluministas aí não falam tanto em transparência, em democracia? Ora, deixem esse inquérito sob escrutínio público. Tirem o sigilo, né? Ou melhor, tirem a confidencialidade dele. Porque vejam só, somente em 2021... é que o presidente Bolsonaro e o Brasil ficou sabendo desse inquérito. Até então ninguém estava sabendo, porque, como eu disse, quando descobriram ali que houve realmente, em tese, a palavrinha com F, só que foi pelo outro lado e não feita por Bolsonaro,
deixaram pra lá. Não, não, não. Arquiva esse inquérito aí, deixa no gelo, ninguém precisa saber disso aí não, né? Só que em 2021 teve algo proposto lá no Senado, na Câmara, né? Que foi justamente a PEC do voto impresso, que nós tínhamos maioria para aprová-la. Consistia em acoplar uma urna ao lado da urna eletrônica, você ia acoplar, ia ser uma coisa só. Essa urna ia ser em acrílico, ninguém ia ter acesso, mas ia ficar transparente ali, né? Então, você digitava o número do seu candidato lá na urna eletrônica, ia aparecer a foto dele, se fosse realmente o candidato que você votou, você apertava verde e imprimia um comprovante com a foto do teu candidato. Esse papel impresso ia ser depositado justamente lá na urna, em acrílico, que ninguém ia ter acesso, que ninguém ia levar para casa e pronto. Aquilo ia poder ser auditado caso houvesse aí uma dúvida sobre o resultado, né? Nós iríamos complementar a urna eletrônica, ia ter mais uma camada de segurança. Quem é que poderia ser contra mais uma camada de segurança? Quem poderia ser contra, né? Só realmente quem quer fazer F no negócio, não tem outra explicação para mim, mas tudo bem. Enfim, meus amigos, depois que houve aí o avanço nesse projeto, a gente ia aprovar essa PEC, tanto na Câmara quanto no Senado, o ministro Barroso fez uma visita lá nas lideranças, né, junto à Câmara. E aí, depois da visita do ministro Barroso, o que aconteceu? Pois é, a gente simplesmente teve uma reviravolta e nós não conseguimos aprovar essa PEC. E ela foi derrubada lá no Congresso. Pois bem, meus amigos, novamente, a quem interessa que nós não tenhamos mais lisura no processo eleitoral, mais segurança no processo eleitoral. Antes disso, a comissão que estava tramitando essa PEC lá na Câmara teve acesso a esse inquérito de 2018, que investigava justamente a denúncia daquele passarinho verde, ou as denúncias, né? Não sabemos ainda. E aí, alguns deputados viram que tinha coisa obscura. Pois bem, houve uma reunião com embaixadores onde o presidente Bolsonaro, ao ter conhecimento do teor desse inquérito, expôs alguns pontos para esses embaixadores. E aí ele falou, olha, não podemos confiar num sistema que não é auditável, que nós queremos mais transparência, nós queríamos aprovar um projeto que ia trazer mais transparência no processo eleitoral. Mas o ministro do TSE, que também é do STF, simplesmente trabalhou para barrar esse processo, para barrar essa medida. E o que é vedado pela Constituição, né? Interferir, um poder interferir em outro poder. Os poderes são harmônicos e independentes. O ministro Barroso feriu essa independência. E isso por si só deveria ser caso para impeachment, né? Isso e o vencemos o bolsonarismo, o perdeu o Mané e tantas outras coisas e falas polêmicas aí protagonizadas pelo ministro Barroso e por seus companheiros também, né? Mas, enfim, meus amigos, nessa reunião o presidente Bolsonaro deixou claro ali alguns pontos sobre o sistema eleitoral e por isso foi tornado inelegível. Olha que coisa, não é? O presidente agora vem a público e deixa claro, olha, vocês precisam investigar o teor desse inquérito. Peçam acesso a ele via lei, que é a Lei de Acesso à Informação. E vários deputados aí já protocolaram medidas solicitando acesso a esse inquérito. O Gustavo Gayer, o Nicolas, o Mário Frias e vários outros deputados. A Bia Kicis, enfim, não vou citar todos aqui porque muitos aí pelo que eu vi e muitos mais ainda vão pedir. A questão é, será que eles vão deixar os parlamentares terem acesso a esse inquérito? Porque o presidente Bolsonaro, como versa nesse inquérito, né, muito provavelmente não pode revelar o teor dele. Afinal de contas, ele está como confidencial. Porque até então, esqueci de dizer, ele era ostensivo, ele não era sigiloso, ele não era confidencial, mas passou a ser depois justamente da reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores. Coincidências? Só no Brasil da democracia relativa do Lula, não é? Pois bem, eu não sei se eles vão dar acesso a esse inquérito, mas o fato é, se a velha imprensa quiser, eles conseguem ter acesso, né? Porque eles conseguem ter acesso a tudo nesse país. E, aliás, se eles não têm nada a esconder, me refiro ao sistema, bom, que deixem esse sistema, aliás, que deixem esse inquérito aberto. O Brasil precisa saber o teor dele e se realmente isso vai pôr um ponto final na questão das caixas mágicas. Porque eu tenho certeza absoluta,
para ser até redundante, né? Certeza só pode ser absoluta. Se nós tivéssemos aprovado a PEC do voto impresso em 2018, aliás, em 2021, né? O Brasil hoje seria outro, eu não tenho dúvidas. E muito provavelmente o 8 de janeiro não teria acontecido. Afinal de contas, se o povo brasileiro tivesse a certeza de que o Lula realmente foi eleito, de que ele realmente teve 60 milhões de votos, estaria tudo bem e o país estaria pacificado. Ninguém estaria questionando o resultado, ninguém estaria, sabe, estaria todo mundo tocando a sua vida. Não, legal, a gente tem 60 milhões de idiotas que votaram num corrupto que até pouco tempo estava na cadeia e tá tudo certo, fazer o quê? Em 2026 a gente trabalha, né, tenta convencer as pessoas de que foi a pior escolha e tenta mudar o voto delas, beleza. Mas a questão é, o povo ficou em dúvida e tá até hoje. Não tem como provar se teve F ou se não teve F. Então a culpa de tudo isso, a culpa do Brasil estar como está hoje, é daqueles que não deixaram a PEC do voto impresso ser aprovada, um instrumento democrático que visava justamente dar mais lisura no processo eleitoral. Enfim, meus amigos, temos boas notícias aí nos próximos dias, tá? A Carol de Tone, presidente da CCJ, já está começando a falar sobre PEC do voto impresso. Eu venho falando para vocês aqui que não é o momento ainda para colocar em votação, né? Isso seria só quando o Cássio Nunes Marques estivesse próximo a assumir aí a presidência do TSE, mas a gente já precisa começar a pavimentar o caminho para tal. Porque se aprovarmos essa PEC, certamente mudaremos o Brasil. É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.